Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do primeiro livro dos Reis, nos apresenta esta belíssima oração de Salomão. Deus que aparece a Salomão em sonho e pergunta a ele: o que você me pede? O que você mais gostaria? E é sempre, meus santos, quando nós aplicamos a palavra de Deus para a nossa vida, é a pergunta que nós devemos nos fazer: e eu? O que eu mais quero? Do que eu mais gostaria? Se essa pergunta me fosse feita ao coração, não simplesmente a mim, porque eu poderia racionalizar e pedir o que eu gostaria e pedir aquilo que eu sei que deveria pedir, que já é o correto, sem sombra de dúvidas. Mas para que nós conheçamos de verdade o nosso coração, essa pergunta a resposta deveria ser dada sem filtro algum. Isto é, de verdade, o que é que nós mais queremos? Queremos mesmo a Deus e a sua vontade e a sua glória? Queremos mesmo aquilo que alegra o coração de Deus? Ou trazemos no nosso coração tantos outros desejos e tantas outras vontades? Pois bem, diz então que Deus pergunta a Salomão e Salomão responde que ele deseja a sabedoria. É interessante, meus santos, que esse desejo, ele não partiu do nada. Salomão, ele foi ensinado, ele foi educado. O seu pai, Davi, o ensinou a desejar as coisas do céu. Se vocês pegarem a leitura de quinta-feira, leitura do primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 1 e seguintes, nos mostra Davi às portas da morte, que chama o seu filho para lhe dar recomendações. E ele diz: meu filho, eu vou morrer, eu vou seguir o caminho de todos os mortais, mas tu, sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Este conselho de Davi ao seu filho, esse conselho de Davi na hora da morte ao seu filho, nos mostra que Davi estava preocupado com a fidelidade do seu filho a Deus. Aqui nos ilumina aos pais, às mães, como tem educado os seus filhos, se tem ensinado os seus filhos a amar a Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus, a buscar aquilo que verdadeiramente importa. Quantas vezes os pais estão muito preocupados em dar uma boa escola, em comprar roupa, em dar uma boa alimentação e ter um bom plano de saúde. Tudo isso é justo, é lícito, mas nada disso é o principal. Então Davi já tinha educado o seu filho para Deus, para o céu, para a obediência a nosso Senhor, de modo que agora Salomão, jovem, quando se encontra com o Senhor num sonho, ele sabe o que deve pedir de verdade. Diz aqui que Deus então aparece em sonho e pergunta: pede o que desejas e eu te darei. E ele diz: meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu sou um adolescente, eu não tenho sabedoria para governar o teu povo. Então
eu te peço, dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo, de discernir entre o bem e o mal, de discernir a tua vontade. E diz que esta oração agradou a Deus, e Deus disse: já que pediste sabedoria, já que tu não pediste riqueza, longos anos, morte aos teus inimigos, mas pediste sabedoria, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Vou te dar um coração sábio e inteligente, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas te darei também o que não pediste. Te darei riqueza e glória, como jamais haverá entre os reis de Israel. Pois bem, meus santos, esta leitura nos dá ocasião de nós refletirmos sobre o dom da sabedoria, dom este que Salomão pediu a Deus. O que é o dom da sabedoria? O dom da sabedoria não se baseia no estudo, não é um dom intelectual, uma pessoa que tem uma inteligência profunda e aguçada. O dom da sabedoria é um dom que se baseia no amor. E a partir do amor nos concede um conhecimento de Deus, um conhecimento que nos concede sabor, que nos concede alegria, que nos concede contentamento nas coisas de Deus. Nós poderíamos, de uma maneira mais simplificada, mas toca este princípio, por exemplo, o conhecimento de uma mãe pelo seu filhinho de colo. Aquele conhecimento é um conhecimento baseado no amor, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento direto de mãe e filho. Pois bem, o dom da sabedoria, de alguma maneira, é este conhecimento intuitivo de Deus, que você vê Deus em todas as coisas e vê todas as coisas em Deus. Quer dizer, é um conhecimento em que Deus está presente de todas as maneiras. Repito, não apenas que você enxerga a presença de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus em todas as coisas, mas você enxerga toda a sua vida a partir de Deus, de modo que, por exemplo, foi isso que fez com que os santos escolhessem Deus plenamente, porque eles viram o que significa a própria vida a partir de Deus. Foi isso que fez com que Santo Antão renunciasse os seus bens para possuir somente a Cristo. Foi isso o que fez São Francisco renunciar toda a busca da glória do mundo para ser o pobre de Assis, o pobre de Deus, escolher a Deus totalmente. Isto é, a sabedoria não é um dom que nós alcancemos por meio de raciocínios. É por isso que quando você quer converter uma pessoa, você tem que rezar por ela e tentar levá-la à oração, porque senão você vai malhar ferro frio. Você vai tentar dobrar uma pessoa para que ela aceite argumentos que lhe são impossíveis se ela os enxerga simplesmente da maneira natural. Ela precisa ser iluminada interiormente. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 16, a partir do versículo 14, Efésios, capítulo 3, versículo 14, São Paulo fala: por isso eu dobro os joelhos diante de Deus, de quem procede toda a sabedoria, e peço que conceda a vós toda a riqueza de sua glória,
que vos fortaleça interiormente com o Espírito, pela fé em Cristo, para que habite nos vossos corações, e para que estejais enraizados e alicerçados no amor, de modo que consigais compreender a largura, o comprimento, a profundidade e o conhecimento do amor de Cristo, que supera todo conhecimento. Assim estareis repletos da sabedoria de Deus. Então São Paulo pede, reza pelos cristãos de Éfeso, que conceda a eles, aos cristãos de Éfeso, a graça de eles conhecerem a grandeza, a profundidade, a largueza do amor de Deus, da bondade de Deus, da beleza dos mandamentos de Deus, porque se nós não formos movidos pela sabedoria, nós sempre iremos olhar para a vontade de Deus como se fosse simplesmente uma vontade humana, como se fosse simplesmente uma realidade humana, pesada, opressora, destrutiva, que impede a minha realização plena. Então pedir a Deus a sabedoria para que nós possamos dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Mas para que nós não apenas repitamos isso à luz da fé, está correto, já é um passo grandioso e devemos fazê-lo. O Senhor é bom, mas devemos pedir a Deus que Ele nos conceda a sabedoria para que digamos isso de uma maneira nova, isto é, de verdade. O Senhor é bom. O mandamento do Senhor é luz para os olhos. A palavra do Senhor é luz para os meus caminhos. Provai e vede como o Senhor é bom. Pois bem, meus irmãos, suplicar a Deus esta graça, de modo que nós iremos ver, repito, a nossa vida de uma maneira diferente. Isto é, a minha vida, nesta vida aqui, eu devo buscar a glória de Deus, porque ela é tão passageira. Uma outra característica que a sabedoria nos concede é mostrar a fugacidade da nossa vida, a limitação dos nossos dias. Que qual é o nosso problema? Muitas vezes nós pensamos a nossa vida tão longa, tão longa, tão longa, sem compreender, desculpe-me aqui o pleonasmo, que a eternidade é eterna, é infinita, de modo que 90 anos, 100 anos, em comparação à eternidade, não é nada. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Não é isso que nos ensina a palavra de Deus? De modo que, quando eu olho para as minhas dificuldades neste mundo, mas quando eu as vejo, as dificuldades em Deus, eu vejo a brevidade deste sofrimento que me é dado, e digo: mas o que me espera é uma eternidade de glória, o que me espera é a felicidade sem fim, de modo que, nossa, é muito pouco o que me é exigido neste mundo, é um espaço muito curto no qual eu preciso carregar a cruz, porque depois deste curto espaço de tempo carregando a cruz, eu terei a eternidade de glória, de realização e de felicidade divina e não felicidade humana. Imagine, vamos aqui usar uma metáfora, pense a felicidade como um ponto de luz. Então pense em toda a felicidade que as pessoas neste mundo atualmente têm experimentado, e juntemos todos esses pontos de luz num grande pacote espiritual. Depois juntemos toda a felicidade
que já foi experimentada neste mundo, mas as pessoas já partiram. Em todos esses pontos de luz, cada felicidade é um ponto de luz, e juntemos toda essa felicidade que um dia foi experimentada, a felicidade de um bom casamento, a felicidade da notícia feliz, a felicidade de uma cura de uma doença, a felicidade da presença de um amigo, a felicidade do nascimento de um filho, a felicidade do livramento de uma morte, a felicidade de uma boa notícia esperada e recebida, toda a felicidade que já foi experimentada neste mundo, como pontos de luz, e coloquemos novamente neste pacote espiritual. Agora vamos imaginar toda a felicidade que um dia será experimentada neste mundo, por todas as pessoas que um dia existirão, e só Deus o sabe. E juntemos novamente todos esses pontos de luz neste único pacote espiritual. Depois, vamos entregar tudo isso de felicidade a apenas e tão somente uma pessoa. Pois bem, a felicidade do céu é infinitamente maior do que isso, porque tudo isso que eu falei é felicidade humana, e a felicidade que Deus tem para nós é felicidade divina, é felicidade de Deus. Ora, a nossa inteligência humana não compreende, mas nós precisamos suplicar a Deus que nos conceda a sua sabedoria, para que nós possamos entrever, para que nós possamos ver por entre essas realidades e conceber, nem que seja pelo espelho, de uma maneira meio turva, o que isso significa, para que não apenas pela fé, mas também pelo amor, de uma maneira nova, nós possamos dizer: eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a felicidade futura. Entendem, meus santos? Mas quando isso gera um contentamento espiritual, quando isso gera uma felicidade, quando você se vê unido à cruz, se vê unido a Jesus na cruz, e se alegra, porque você está unido ao Filho de Deus crucificado. Esta realidade espiritual, esta sabedoria que modifica, que, repito, que nos faz ver Deus em todas as coisas e ver todas as coisas, inclusive a própria vida, a partir de Deus. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Meus irmãos, se a sabedoria ela deve ser suplicada na oração, ela também muda a minha oração. Eu preciso pedir a sabedoria na oração, mas uma vez recebida, ela transforma e aprofunda a minha vida de oração. Por quê? Porque ela me dá agora uma capacidade de viver, de escolher, de discernir e de julgar todas as coisas de uma maneira nova. Salomão, que pediu sabedoria, pela sabedoria estava movido para que a pedisse. Porque se sabedoria ele não tivesse, sabedoria ele não teria pedido. Se ele já não tivesse sido tocado pela sabedoria, ele iria pedir o quê? Reinos, riqueza, vida longa, morte aos seus inimigos. Foi isso o que Deus disse: já que pediste estes dons, e não pediste para ti anos de vida, nem riquezas, nem morte de teus inimigos, mas sim sabedoria, vou satisfazer o teu pedido. Perceberam? Eu peço na oração sabedoria, e quando a sabedoria vem, ela transforma a minha oração, e quando a Deus eu peço sabedoria, é porque misericordiosamente Ele já precedeu o meu pedido. A graça de Deus que nos precede e a sustenta,
e acompanha. Quando a palavra chegou aos lábios de Salomão, Deus já havia ouvido o seu pedido e realizado. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus este dom maravilhoso que vai transformar a nossa vida, vai nos colocar num patamar espiritual superior, vai nos robustecer na nossa fé e vai fincar as nossas raízes no coração de Deus. São Paulo, e termino, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, quem quiser depois pode ler, é um capítulo em que São Paulo fala a respeito da sabedoria. Ele diz, 1 Coríntios, capítulo 2, citarei vários versículos, começando aqui pelo versículo 6. Deus concede a sua sabedoria, não a sabedoria deste mundo. Quer dizer, o que nós estamos pedindo a Deus não é uma sagacidade, para que eu seja sagaz, matreiro, esperto. Nós estamos pedindo a sabedoria de Deus, não a sabedoria deste mundo. A nós, Deus o revelou pelo Espírito Santo. Deus nos concede o dom da sabedoria, concedendo-nos o seu Espírito. A nós, Deus o revelou por meio do Espírito. Portanto, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos faz compreender os dons que Deus nos concede. Quando recebemos a sabedoria, quando recebemos o dom de Deus, quando recebemos o amor de Deus, nós compreendemos todos os dons que Ele nos concede. Compreendemos a nossa vida, que é justo, né, que nós louvemos a Deus, que é justo, que é o nosso dever e a nossa salvação, louvar a Deus. Não é isso que nós dizemos na oração eucarística? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Nós precisamos dizer isso, não apenas iluminados pela fé, sim, também, mas pela sabedoria. É nosso dever e a nossa salvação, é a nossa alegria. Louvar a Deus, viver para a glória de Deus, viver não para nós mesmos, para as nossas vontades, mas para a glória de Deus. Disso sabemos já pela fé, mas precisamos saber pela sabedoria, por este conhecimento fundado no amor que é o Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pois bem, continua São Paulo aqui em Coríntios, versículo 14, e termino. O homem simples, o homem carnal, não compreende o proceder do Espírito de Deus, porque isto lhe parece loucura. As coisas de Deus, viver para a glória de Deus, viver para fazer a vontade de Deus, viver seguindo a vontade de um outro, que é Deus, isso parece loucura. Viver renunciando-se a si mesmo para buscar a felicidade e a glória de Deus, isso parece loucura para o homem natural, para o homem carnal. E São Paulo diz, e isso não poderia ser diferente. É verdade, porque estas coisas, continua e conclui, só podem ser discernidas espiritualmente. Meus irmãos, peçamos então, neste sábado, peçamos à Mãe da Sabedoria, a sede da sabedoria, a Virgem Santíssima, que ela interceda por nós, para que ela nos alcance este dom, que vai encher o nosso coração de luz, que vai encher o nosso coração de alegria, que vai encher o nosso coração de radical fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.